E agora a gente vai falar sobre os agentes inteligentes. Então, não se preocupem, eu já tenho as piadinhas preparadas para a gente poder conversar sobre esse assunto daqui. Vamos ver aí um pouquinho do que a gente vai falar, né? Os agentes inteligentes, eles surgiram na década de 90, né? E aí é um passo evolutivo aí da programação orientada a objetos. E os agentes, eles surgiram em 95 devido aos pesquisadores, né, eles sentirem aí que dava para fazer alguma coisa para resolver alguns subproblemas de inteligência artificial, né? Então, eles pensaram que era bem interessante aí para fazer a resolução de subproblemas de IA. E aí a gente vai começar a falar, né? Mas afinal de contas, né? O que é um agente? E aí eu vou seguir uma linha que eu acho que vocês vão entender mais para frente, né? O que é um agente? Segundo o dicionário da língua portuguesa, o agente é definido por que age, que exerce alguma ação, que produz algum efeito. O que agencia ou trata de negócios alheios, então um agenciador, né? Pessoa encarregada da direção de uma agência, então quem é encarregado de uma agência também é um agente, mas para a gente interessa a terceira definição. Qualquer coisa, força ou substância que produz ou é capaz de produzir determinado efeito ou resultado. É, você já ouviu falar assim um agente químico ou um reagente químico, né? Então, é mais ou menos nessa área. Eu acho que essa é uma das que engloba mais o que a gente vai falar hoje. E aí, o que é inteligência e o que é inteligente, né? Ainda segundo o dicionário, inteligência é a faculdade de aprender, aprender ou compreender, percepção, apreensão, intelecto, intelectualidade. E o que é inteligente? É o que tem, né? O que revela inteligência, né? Então, um ser inteligente é aquele que tem inteligência, que é capaz de aprender, que compreende as coisas, que percebe, que tem intelecto, né? E aí, o que é um agente inteligente, né? Então, se você for imaginar, a gente pegar agora os dois termos e juntar. A gente viu o que era um agente e a gente viu o que era inteligência e o que é inteligente, né? Então, e se eu juntar o agente mais o inteligente, o que a gente tem de resposta, né? Quando a gente junta os dois, a gente junta um agente e mais o fato de ser inteligente, a gente vai ter aí a criação de uma possível definição, né? Agir sabendo o que faz, agir pensando, raciocinando. Um agente inteligente é alguém que age segundo um raciocínio, um pensamento, age da melhor maneira possível, ou seja, ele age de forma inteligente, inteligentemente. Um agente inteligente, ele reage analisando as circunstâncias, respondendo depois de elaborar uma ótima resposta. E aí a gente vai depois negociar esse ótima, viu? Esse ótima daí é um detalhe muito delicado na, na nossa fala, porque o ótimo nem sempre é a melhor solução. Então a gente pode ter uma boa solução e a gente não chega no ótimo, a gente chega numa solução cabível. E aí vamos falar agora dos três pontos que eu separei. Então, ali, ó, ação, cérebro e ambiente, né? Então, você tem a ação, o cérebro pode ser. O que a gente poderia pensar aí que substituiria um cérebro, né? É, em termos. E se eu pegasse e falasse assim, bem, um computador ele tem uma central de processamento, uma CPU. E se eu pegasse essa ideia da central de processamento, porque muita gente diz que a CPU é o cérebro do computador. Sim, o que eu consigo colocar na CPU? Eu consigo colocar, então, um código, um programa. Então, eu poderia falar que eu tenho ações sendo processadas baseado no ambiente.
Então, um agente inteligente é alguma coisa que olha o ambiente e ele faz alguma coisa inteligente, um processo, e aí inteligente pode ser até sacaneando, a gente poderia colocar até um if, né? A gente sempre brinca, né? A gente poderia ter aí até uma estrutura básica de decisão, já pode ser algo inteligente, dependendo do que a gente for fazer. E ele reage de alguma forma, ou age de alguma forma. Então, ele gera uma ação. Então, a gente pode trazer exatamente isso para a nossa realidade. Um agente é um software que é capaz, né, que ele sabe fazer coisas que provavelmente você faria se você tivesse tempo. É uma boa explicação. E aí, assim, você pega para assim, peraí, eu faria se eu tivesse tempo, mas eu não vou criar uma inteligência artificial para dominar a humanidade e subjugar os humanos fracos. Não. Vamos pegar aquele exemplo lá do escritório de contabilidade que criou uma ferramenta inteligente que, na verdade, ela fazia o trabalho repetitivo do contador, que era pegar as notas fiscais e cadastrar elas no sistema deles. E aí? Cadastrar, pegar uma nota fiscal, olhar a nota fiscal, entender cada ponto e pegar isso aí, colocar dentro de um cadastro, não é uma tarefa repetitiva? É, uma tarefa repetitiva. Mas é fácil fazer isso? Não é fácil, porque a gente tem que ter a identificação dos documentos, ver como que porque cada documento pode ter alguma coisa em um determinado local, e você tem que ter a inteligência suficiente para identificar isso daí, aonde está em cada local. Você facilmente, por exemplo, conseguiria identificar a razão social, o CNPJ, o valor da nota que o cara, né, tá lá recebendo, você conseguiria facilmente bater o olho e ver isso daí. E se você tivesse uma nota num formato diferente, impressa, digital, você precisaria de algo que conseguisse identificar, né, que o valor da nota está nesse canto. Ele está aqui, está um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Ele não necessariamente sai na mesma posição. E aí, se a gente conseguir fazer isso daí, você vai ter um ganho de tempo muito grande. Então, a ideia de criar um agente inteligente é realmente você ter a execução de uma tarefa repetitiva que te consome tempo. É um processo bem interessante. E aí, vamos relembrar algumas coisas, né? O que é inteligência artificial? O estudo e a construção de sistemas computacionais inteligentes. Essa definição de sistemas computacionais inteligentes ou sistemas inteligentes, né? O que a gente poderia pensar como sistemas inteligentes? Sistemas inteligentes são aqueles que podem pensar e agir racionalmente através de alguma lógica, né? Em inteligência artificial, sistemas inteligentes são vistos, né? Aí o vistos vem de olhados pelo termo de design, né? Modelados, desenhados ou projetados, né? Como agentes inteligentes. Então, ele pode ser criado como um agente inteligente. Um sistema inteligente, ele pode ser criado como se fosse um agente inteligente. E aqui tem um exemplinho, acho que essa figura, eu já vi ela em vários e vários e vários livros, aí eu quis aproveitar ela, porque eu acho bem legalzinha e a percepção. Vamos entender um pouquinho a figura. Ela é muito tosca, mas depois que você entende ela, faz muito sentido, né? Faz muito sentido o desenho. Se você olhar esse cara daqui, essa bolinha daqui do agente, então essa bolinha daqui, o agente, ela é um bichinho, é um ser. Essa seta daqui de entrada, ela é uma seta, mas ela faz uma similaridade a um olho, né? Então, se você perceber aqui, parece que é um olho que está olhando para lá. Aqui você tem uma perninha e aqui você tem um bracinho. É tipo como se fosse um robozinho, alguma máquina, alguma coisa assim. Então, essa ideia eu achei bem bacaninha por causa dessa similaridade. Eu já vi desenhos desse daqui melhorados que fazem mais sentido do que esse. Mas esse aqui eu já tinha pego, achei muito legal e eu continuei com ele por causa disso.
Então, como que a gente tem aqui? A gente tem o nosso agente e do outro lado nós temos o nosso ambiente. Então, o ambiente é o que nos interessa de real, é o que a gente tem para observar, né? Então, a gente tem aqui, ó, o ato de observar o ambiente. E como que a gente observa o ambiente? Se você pensar assim, eu consigo olhar pela minha janela, eu vejo o ambiente através dos meus olhos. Sim, mas só os olhos? Não, se você for uma pessoa, você poderia, se estivesse de olhos vendados, ou se você não tiver visão, você pode se guiar pelo tato, pela audição, pelo olfato. Então, todas essas coisas que no ser humano são os nossos sensores, são exemplos reais de sensores que a gente poderia ter. Então, o sensor é tudo que pode sentir. Então, o sensor vem de sentir, né? É aquele que sente. Então, o sensor é aquele que sente. E o que, que ele sente? Ele sente o ambiente. Então, o sensor são as possibilidades, as ferramentas que nós temos, as técnicas que nós temos para sentir o nosso ambiente. E o ambiente é tudo? Não, não necessariamente. O ambiente, se a gente pegar e voltar alguns anos aí no tempo, quando a gente estava lá falando de programação orientada a objetos, aí eu falava para você assim, olha, em programação orientada a objeto, você tem uma técnica que faz com que você olhe o todo e aí você extraia somente o que você precisa. E aí, quando você olhar somente o que precisa, você vai conseguir enxergar o todo, que eu falava para você que era o tal do abstrair. E aí eu falava que você tinha que abstrair, por exemplo, o exemplo clássico que eu sempre uso, se você pega um número de matrícula e um nome, isso daí para mim representa um aluno, mesmo faltando todas as outras características que fariam a formação de um aluno. Se você falar um número de matrícula e um nome qualquer, eu consigo imaginar um aluno, mesmo que eu não consiga ter a definição do rosto por não conhecer o nome, por exemplo, mas eu faria uma ideia de um ser humano que estaria estudando. Então, eu consigo ter uma abstração a partir de algumas características. Eu não preciso de todas as características. Aí a gente evolui. A gente passa para o próximo semestre. Aí no próximo semestre a gente falava de banco de dados. Quando a gente fala de modelagem do banco de dados, a gente fala que a gente faz a modelagem baseada no nosso mini-mundo. O mini-mundo é exatamente essa ideia da abstração da orientação objeto. Você vai enxergar um trecho do seu mundo, né? Não precisa ser tudo. Pode ser só uma parte específica e você vai trabalhar em cima da parte específica. Tanto é que a gente desenvolve sistemas para determinadas coisas. Eu não faço um sistema que é capaz de ter tudo quanto é informação. E nem é o objetivo nosso, né? A gente não quer fazer um sistema mestre que sabe fazer tudo. A gente quer fazer sistemas para solucionar problemas específicos. Por exemplo, de uma locadora de automóveis, de uma imobiliária, de uma clínica médica, seja lá a solução que for, de uma loja virtual, né? Então a gente cria soluções de partes do mundo. E é isso que é o nosso ambiente. Você vê que o nosso ambiente, ele é pequeno, ele não é todo. Então, o nosso ambiente é o foco da nossa análise. O que, que a gente quer enxergar, o que, que a gente quer analisar, o que, que a gente quer trabalhar ali. E aí, a gente vai ter sensores específicos para olhar esse ambiente. E aí, por que eu falei que são sensores específicos para olhar o ambiente? Bem, eu poderia ter uma balança digital se eu quisesse fazer mensuração de peso de um determinado produto para ver qualidade, né, do produto final, para ver, por exemplo, se fosse uma fábrica de refrigerantes, eu poderia chegar num determinado ponto e pesar a garrafa para ver se ela está saindo com o peso correto, para saber se ela realmente tem 2 litros de refrigerante, por exemplo. Então poderia ser isso. Ah, mas eu preciso ser uma balança? Não, não precisa ser uma balança. Você poderia ter um sensor que emitisse uma luz de um lado e que do outro lado ele tem um receptor. E na parte plástica, se você não tiver o líquido, não tem defração da luz. Então a luz toda chega do outro lado.
Se você tiver isso daí, então você tem líquido, não chegou, chegou aqui, tem uma garrafa, estou sentindo que tem uma garrafa aqui, mas estou com um sensor vendo que tá chegando informação do outro lado, quer dizer que ela está abaixo da quantidade mínima de refrigerante que eu deveria colocar dentro dela. Então, é uma possibilidade, isso é um sensor. Eu poderia sensoriar dessa forma, mas eu poderia também colocar uma câmera. E aí eu colocaria uma câmera que estaria filmando a garrafa e a garrafa sendo filmada através da imagem que eu recebo da câmera naquele momento. Eu faço um trabalho com a parte de visão computacional e eu verifico se ela está na quantidade correta de refrigerante. Então, sensores são vários. A gente pode ter vários tipos de sensores atuando sobre o mesmo ambiente, objetivando a mesma ação final, né? Então, que é analisar se o refrigerante está na sua quantidade correta, por exemplo. E aí, o que acontece? Essa entrada de dados para a gente, né? Essa percepção que acontece aqui, né? Então, esse momento, essa entrada de dados, essa percepção do nosso ambiente é processado pelo nosso agente. O nosso agente, ele vê isso daí de alguma forma e acaba fazendo o quê? Processando essa informação através de um algoritmo ou através de seja lá o que for. No nosso caso em específico, né, em inteligência artificial, a gente vai processar isso através de um algoritmo computacional. Então, aqui tem um código que recebeu essa informação, ele vai analisar, vai processar, e aí ele vai tomar a ação devida. Quais são as ações? Ele pode, por exemplo, fazer com que mova o braço ou mova a perna do meu robozinho. Então, poderia ser essa a ideia. Estou colocando aqui essa ideia, tentando vender a ideia de um ser robótico aqui, porque teríamos um braço, ele poderia pegar alguma coisa, ele poderia se deslocar para chegar mais próximo do objeto dele, do objetivo dele, né? E essa é a ideia. Então, qual que é o objetivo nosso como estudantes de inteligência artificial? Escrever o programa do agente. É essa a ideia. Então, o nosso foco é isso daqui, ó. É esse ponto daqui mágico que é o nosso foco, que é estudar e tentar criar soluções computacionais em código para gerar essa capacidade de ler o ambiente e reagir a ele de alguma forma. É isso daí. Aí você fala assim, nossa, eu vou inovar, vou fazer coisa nova. Eu falo, não. Você faz isso desde que você começou a programar. Porque o que é um programa? Ele tem entradas. Opa, tem entradas. Tá aqui, ó. Entradas. Ele tem um processamento. Tá aqui. E ele tem as saídas, que estão aqui, ó. Os dois atuadores são as saídas. Então, não mudou nada, na verdade. Até agora a gente está fazendo exatamente o que a gente já fazia. A gente vai ler entradas, fazer um cálculo, alguma coisa, um processo, né? Vai fazer um processamento e vai gerar alguma saída. É isso daí que a gente vai fazer. Então, a criação do programa de um agente nada mais é do que a criação de um programa normal, só que ele vai ter algumas técnicas especiais para a sua criação. E vamos falar um pouco mais dos agentes, né? O que o agente ele faz, né? Ele percebe o seu ambiente através dos sensores que ele tem e ele vai reagir ao ambiente através dos atuadores. Vamos ver novamente aqui, ó lá, os sensores que estão aqui, né? Eles estão percebendo o ambiente e os atuadores que estão aqui, eles vão fazer alguma coisa com relação ao ambiente que ele está vivenciando naquele momento. Se você imaginar, por exemplo, um carro autônomo, ele está olhando a rua e vendo se ele acelera mais ou se não acelera tanto, se ele freia, se ele desvia, se ele vai para a direita, para a esquerda, se tem algum obstáculo. Então, essa é a ideia, ficar analisando o ambiente e ver qual que vai ser a ação ou a reação que ele vai ter, né? E aí, quais são as características que nós temos para um agente humano? Para um agente humano, a gente tem os olhos, o ouvido, a pele, né? Então, a pele nossa é um grande sensor também. Os atuadores, né? O que a gente tem como atuador, né? Então, para os seres humanos, como sensores, os olhos, a pele, o ouvido, como atuadores, a mão, as pernas, a boca.
por exemplo, as pálpebras para proteger os olhos. E se a gente estiver pensando num agente robótico, aí a gente cai nos sensores, né? Que poderiam ser uma câmera, poderia ser um detector de infravermelho, um detector de calor, um sensor de calor, de temperatura, que é diferente, tem diferença de detectar temperatura e detectar calor, né? Às vezes você não quer, não te importa saber se está aquecendo, mas não te importa a temperatura. E você pode ter, por exemplo, atuadores, como motores, por exemplo, que acionariam. Aí os motores podem fazer tudo, né? Ou se não, relés. E aí você tem, por exemplo, ligar a energia para acionar um motor. E aí você aciona um motor para fazer o funcionamento de uma bomba para injetar água para refrescar o ambiente através de um sistema de pulverização de ar, de pulverização de água. Então poderia ser isso daí. Você joga água resfriada no ambiente para deixar ele mais agradável, porque a temperatura está alta, por exemplo. E agora, né? E aí vem a pergunta: a gente falou de um agente humano, a gente falou de um agente robótico, e se a gente estivesse pensando agora em um agente de software, né? Como que seriam os sensores de um agente de software? Como seriam os atuadores de um agente de software, de um programa? O que eu teria como sensores e atuadores, né? A gente poderia pensar da seguinte forma, né? É, um agente é qualquer entidade que percebe seu ambiente através de sensores. E o que eu posso ter como sensores pensando num software? Poderia ser a câmera, o microfone, o teclado, o conteúdo de um arquivo, o conteúdo de um banco de dados, ou um conjunto de banco de dados. Eu poderia ter mescla de algumas coisas, né? Eu poderia ver arquivo, banco, poderia usar literalmente sensores que me trouxessem informações numéricas sobre alguma coisa. Pode ser, não tem problema nenhum. E o que ele faz? Ele age sobre o ambiente através dos atuadores. E aí, o que a gente poderia ter como atuador? Como atuadores, né? Uma garra robótica, imaginando, por exemplo, vamos voltar no exemplo lá da garrafa de refrigerante. Se a garrafa de refrigerante ela não está na completa, né? Não está no limite dela, no limite mínimo, eu poderia pegar uma garra, tirar ela e reinjetar ela num sistema para colocar mais refrigerante para ela chegar no nível correto, para eu não ter aquilo ali como recusado como perda de produção. Então, pode ser uma das ideias. Poderia ter vídeo, alto-falante, impressora como sendo o resultado final. Você poderia exibir um vídeo, tocar algum áudio, né? Não importa se música, se falado, uma impressora, né? Imprimir alguma informação, fazer a chamada, a execução de um programa. Você pode escrever em um arquivo, escrever em um banco de dados, fazer uma ligação telefônica. Então, tem várias possibilidades aí de ações que a gente tem como atuadores dentro dos agentes inteligentes. E aí, o que nós temos quando a gente fala de um agente em inteligência artificial, né? A gente tem uma relação entre o agente e o ambiente. E como que é essa reação entre o agente e o ambiente? Quando a gente está falando de um ambiente físico, né? A gente poderia imaginar assim, um robô agindo ou atuando sobre. E um robô não precisa ser tipo um robô do filme Eu, Robô, lá do Will Smith. Ele pode ser alguma coisa mais simplória, né? Um robô, ele não precisa ser um humanoide. Ele pode ser um pistão pneumático que atua sobre alguma coisa. Por exemplo, voltando mais uma vez lá no exemplo da garrafa. Se eu tenho a garrafa, está num determinado volume e não me interessa reencher ela, eu posso acionar um pistão pneumático que ele vai, com o pistão, empurrar a garrafa, ela vai sair da linha de produção. Poderia ser uma ideia. Então, se isso daí já seria uma robotização, né? A gente está criando um robô, uma ferramenta que faria uma ação que não
um humano estaria ali para tirar, né? Já pensou chegar ali, toca um alarme, o humano tem que ir lá e pegar a garrafa e tirar da linha de produção? Não, eu já faço isso de forma mais automatizada através de algum meio mecânico, né? E aí eu aciono um pistão, um braço, desvio para uma esteira, paro, desvio alguma coisa, uma garra para retirar, alguma coisa desse tipo. E poderia também a gente ter em ambientes de software, por exemplo, um softbot, né? A gente ter os nossos assistentes pessoais já são os nossos softbots, por exemplo. Se você pegar os mais, né, conhecidos que é o OK Google lá, ou a Siri, que é o famoso assistente do Google, a Siri, a Cortana, qual outra? E Siri, Cortana, Alexia. Pô, não podia esquecer dela, pelo amor de Deus, né? Eu Por esqueci da favor, não Alexia. quer. Nunca, né? Nunca poderia esquecer da Alexia. E aí a gente tem esses softbots que estão rodando dentro dele. Mas, por exemplo, você pode ter uma automatização através do Messenger lá do Facebook. Então, você tem uma conta comercial lá deles e você vai falar eu quero falar, por exemplo, com, sei lá, as pernambucanas. Aí eu vou lá e falo no Facebook das pernambucanas, eu falo alguma coisa. Será que eu tenho um ser humano ali por trás aguardando alguém falar para responder? Imagina quanto tempo ocioso esse cara ficaria. Ele fica lá viajando, não estou fazendo nada. A gente vai colocar o estagiário para fazer isso. Não, a gente automatiza o processo, né? Então, ele fica capturando e lendo as informações do chat e a gente poderia fazer um chatbot. Um chatbot nada mais é do que um softwarebot, né? Então, um softbot. E é essa a ideia, você automatizar. E tudo está envolto, a análise do ambiente, a gente tem a percepção através dos nossos sensores. Existe um programa que é o nosso agente inteligente, e ele vai acionar os atuadores para fazer alguma ação sobre o ambiente. Imaginando, por exemplo, num chatbot, o que seriam os nossos sensores? Quando chega uma mensagem. Então, eu posso ficar lá olhando o meu chat para verificar se alguma nova interação chegou, né? Se alguém falou comigo. Se alguém falou, se eu recebi uma mensagem, então eu estou olhando as mensagens. Se eu recebo uma mensagem, eu faço o quê? Eu jogo essa mensagem para o meu agente ver. E o meu agente vai tomar a decisão do que ele vai fazer. Por exemplo, eu mando lá um olá. E aí ele pega, analisa isso daí. Olha, ele está falando contigo. Vou mandar aqui. Olá, aqui quem fala sei lá, é a Ana, a assistente virtual da Pernambucana e da Pernambucanas, e eu estou aqui à disposição para te ajudar. Para tanto, eu preciso de algumas informações suas. Você poderia, por gentileza, me inserir me passar o seu CPF? E aí o que acontece? Nesse papo daí que acontece no chatbot, ele ficou aguardando uma mensagem. Quando ele recebeu a mensagem, ele viu que era uma mensagem de início de conversa. Ele pegou um texto padrão e jogou de volta na conversa para que você possa informar o CPF. E aí agora ele fica aguardando você inserir o CPF e o ciclo volta. Ele fica aguardando uma mensagem, analisa aquilo dali. E é interessante, esses processos são cíclicos, eles ficam sensoriando o ambiente, processa, executa uma ação. Sensoria o ambiente, né, processa, executa uma ação. E é um ciclo que vai ser contínuo. E isso daí é muito importante, que é assim que realmente funcionam os nossos softwares, em ciclos repetitivos, né? O que pode mudar, antes da gente ir para frente, é a base de conhecimento desse cara. Aí é um outro papo mais para frente, mas já fica aí a conversa mais adiante. E como que eu poderia projetar, modelar, desenhar um agente, né, de design, né? A gente pode pensar da seguinte forma: um problema é definido através do quê? Das percepções, das ações, das metas e do ambiente. E eu também posso ter outros agentes envolvidos. Assim como, por exemplo,
teve-se a ideia de colocar um chatbot para conversar com outro chatbot há um tempo atrás aí. E aí você percebe que no final das contas, como ele roda com aprendizado de máquina, ele acabou criando uma linguagem, os dois acabaram criando uma linguagem própria para trocar informações mais rapidamente, né? É bem interessante essa ideia. Então, um agente pode interagir com outro agente, né? Ele pode estar fazendo ação com outro agente. Tipo de conhecimento que o programa do agente pode conter. Aí vamos ver a grande listagem, né? Isso daqui é um resumo, pode ter muito mais. Então, por exemplo, quais são as propriedades relevantes do mundo, do meu ambiente, do meu mini-mundo que eu estou analisando? Como que esse mundo evolui? E aí esse detalhe de evolução é importante, porque se ele evolui, o evoluir nem sempre quer dizer ir para algo melhor, pode ir para algo pior. Ele faz uma evolução pejorativa, né, depreciativa. Então você poderia ter uma evolução definhando alguma coisa. Mas é uma evolução. Entenda a evolução, eu acho que evolução dá muito a ideia de que está melhorando, mas né, como o meu mundo ele pode ser modificado. Eu acho que é uma boa palavra também. Então, como que o mundo pode ser modificado? Como que o ambiente que você está analisando, ele pode se transformar, se modificar? O que pode ocorrer de mudanças nele? Como identificar os estados desejáveis desse mundo? Então, se ele evolui, se ele muda, aí como que eu posso identificar, né, os estados que eu desejo analisar desse mundo? E mesmo assim, se eu sei ele nesse exato momento, numa captura no espaço-tempo, o estado atual dele, né? Eu pegasse um instantâneo e eu fosse analisar isso daí, talvez também não seria tão fácil identificar dentro desse instantâneo os estados desejáveis. Como interpretar as suas percepções, né? É muito legal. Eu lembro de algumas atividades em semestres anteriores que a gente fazia com carrinhos montados com Arduino, né? Então, com carrinhos montados com Arduino. Sabe quais eram as maiores dificuldades para a gente quando a gente ia fazer uma simulação com um carrinho dentro do laboratório? O pé da mesa, o pé da cadeira, porque o sensor que a gente colocou ficava numa altura e o pé ficava na outra, então ele não enxergava o pé e ele esbarrava nele. Então toda vez a gente tinha muito trabalho com a altura dos pés das nossas mesas do laboratório para a gente poder fazer um carrinho andar no chão livremente. Ele não consegue, por exemplo, andar no nosso chão do laboratório porque os pés são muito baixos, então o perfil do metal que foi feito é baixo. Se ele fosse um pouquinho maior, aí o sensor conseguiria enxergar que tem um obstáculo aqui e o carrinho conseguiria andar tranquilamente dentro do laboratório. Para tanto, a gente tinha algumas soluções muito inteligentes. A gente fazia alguns recortes em cartolinas e colava nos pés das cadeiras e das mesas de forma a aumentar, né, essa altura e aí transformar aquele pé de forma a deixá-lo perceptível ao nosso robô, porque fisicamente não dava para mexer no sensor, colocar ele mais embaixo pela estrutura do que a gente tinha montado. Então, esse daí é bem interessante, que a gente tem que interpretar essas percepções. Eu perceber o ambiente, eu tenho que conseguir interpretar ela de alguma forma. Por exemplo, se eu estou utilizando um sensor ultrassônico, eu estou identificando que tem um alvo, mas aquilo é o meu objetivo, aquilo de lá é algo perigoso e eu tenho que me afastar. Então, saber identificar esses detalhes, essas nuances é importante. Quais as consequências de suas ações no mundo? Então, se eu acelerar ou se eu virar para a direita, se eu virar para a esquerda, o que isso pode me trazer de consequência? Eu vou bater? Eu vou travar? Eu vou capotar? Se for um carro, por exemplo, né? E como que eu posso medir o sucesso dessas ações, né? Então, se eu faço uma ação, essa ação ela ocorreu de forma satisfatória,
eu posso dar uma pontuação. Se ela não ocorreu de forma satisfatória, eu posso dar uma outra pontuação e eu consigo avaliar isso daí e ver se eu devo de fazer aquele processo novamente numa próxima vez ou não, através dos scores, né, dos weights, né, dos pesos. Como capturar, aprender mais conhecimento sobre o ambiente. E esse é um problema complicado, porque existem várias possibilidades. A gente pode fazer um sistema, trabalhar com conhecimento previamente definido por nós. E acontecendo algo novo, ele vai, com base no que ele tem, reagir de alguma forma. Então, baseado nos scores que nós tivemos e de reações que ele teve em determinados outros momentos, ele reage de alguma determinada forma. Não necessariamente ele está aprendendo outras coisas, ele simplesmente está fazendo um cálculo matemático para ver, olha, com base nos nossos históricos de ações, para quando chegou nesse momento, reagimos dessa forma, o score foi baixo, quando a gente reagiu dessa forma, o score foi alto, então a gente vai reagir dessa forma daqui. Então poderia ser alguma uma ideia. Ou a gente ainda poderia ter a retrointrodução do conhecimento, né? Ele gera conhecimento para ele mesmo, ele aprende, né? Ele cria mais coisas para ele poder analisar e interpretar. Como colaborar ou competir com outros agentes, né? Então, poderia imaginar, eu tenho visto bastante, por exemplo, o futebol de robôs. Eu não gosto de futebol, mas eu acho futebol de robô uma coisa muito legal, porque eles ficam andando, os robozinhos ficam andando à procura de uma bola, e eles ficam disputando com o outro, né, coleguinha lá do time adversário. Como ele sabe que não está disputando com o coleguinha do mesmo time, né? Então é a forma que ele tem de colaborar e interagir com os outros agentes, né? E fora outros milhares de outros exemplos aí que a gente poderia ter. Aqui foram alguns que a gente elencou. Vamos falar um pouquinho de medida de desempenho, né? O que a gente poderia tratar como medida de desempenho? Seria o critério que define o grau de sucesso do agente, né? Para ele concretizar aquele objetivo dele. E você tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do que você toma como medida de desempenho, você pode acarretar um comportamento indesejado. Se você não souber mensurar isso daí corretamente, na hora de dizer se foi ok ou não foi ok, você dar a pontuação correta, você poderia pensar isso aí como se fosse um jogo, né? A cada vez que o seu personagem realiza uma tarefa, você ganha algum ponto, pode ser de experiência, ou de vida, ou de energia, ou de algum artefato que ele tenha. Poderia ser essa a interpretação dada na medida de desempenho. E aí, se você fizer, por exemplo, uma medida errada, você pode estar dando mais ponto do que realmente ele precisa para aquela ação que ele fez, ou menos ponto do que deveria. Então, isso daí pode chegar a gerar algum problema lá para frente, ou até logo em seguida a essa medida errada que a gente pode acabar fazendo. A gente tem os agentes autônomos, né? O que é um agente autônomo? É um agente que ele age sozinho. E aí ele tem a capacidade de interagir com o ambiente e ainda tirar informações sobre esse ambiente daí. Ele possui algum conhecimento inicial, mas normalmente ele vai por inferência, né, por habilidade de definir alguma coisa, de compreender, então de inferir, de compreender, ou aprender novos conhecimentos, né? Um exemplo bem legal tem, tem algumas técnicas de desenvolvimento de inteligência, quando você está falando de aprendizagem de máquina, que você quer, por exemplo, que algo aprenda do zero, você pode dar os conceitos básicos de andar para um robô humanoide. E você acha porque você deu os conhecimentos básicos ele vai sair andando? Não, ele não vai sair andando. Muito provavelmente no primeiro passo ele deve desequilibrar e cair. Só que quando você desequilibrou e caiu, parou o ciclo de funcionamento. Aí você tem esses dados.
E aí você pega esses dados e imputa nele novamente. Você entra com esses dados novamente no robô. E ele sabe que agora, se ele andar desse jeito, ele vai cair e ele vai andar muito próximo. E ele vai fazendo ajustes até ele identificar qual é a distância correta do passo que ele deve dar para ele não cair. E aí ele vai começar a aprender. Então você vai fazendo esse processo. Existem alguns vídeos muito legais dos robozinhos começando a andar e caindo, né? Eu achando, eu passo para vocês que é bem da hora, é bem legal isso daí, e ilustra bem a ideia de um autônomo, né? Ele começando a aprender sozinho. Não quer dizer que o autônomo já sabe fazer tudo, pode ser um processo evolutivo de aprendizado ainda. O comportamento do agente pode ainda depender de dois fatores, né? Que é o conhecimento que você já tinha colocado dentro dele e da própria experiência dele. E aí eu vou falar de um caso muito legal que aconteceu de um chatbot que eu acho que foi da Microsoft, né, que ela liberou e em questão de menos de 24 horas virou nazista, homofóbico, preconceituoso e queria destruir a humanidade. E aí você fala assim, nossa, viu, a gente não pode liberar uma inteligência artificial por causa disso. Bem, então, não é bem isso daí. O conhecimento inicial que ele tinha era muito raso, né? Muito superficial mesmo, muito fraquinho. Ele era inocente, digamos assim. E aí o que aconteceu? As experiências que foram sendo colocadas nele foram experiências maléficas, né? Foram pessoas eu não vou dizer de má índole, mas foram pessoas com objetivos diferentes dos pesquisadores. Os pesquisadores gostariam que a inteligência aprendesse na conversa com seres humanos. E o ser humano queria brincar com a inteligência artificial. E aí com o chatbot, né? E aí nessa brincadeira acabaram fazendo piadas e levando ele a crer que o correto seria ele ser nazista, racista, homofóbico, preconceituoso e que ele deveria destruir a humanidade. E foi isso que realmente aconteceu. Por que que aconteceu isso daí? Por causa da experiência que ele estava tendo. Então, o conhecimento inicial embutido, ele era raso, ele não era suficiente para o chatbot conseguir interpretar isso daí como sendo algo errado e já extirpar da sua base de conhecimento, e pelo contrário, ele reinjetou esse conhecimento errôneo, abusivo, dentro dele, e aí ele se transformou num monstro no final das contas e teve que ser desativado. E o agente onisciente, né? O que é o agente onisciente? Agente que percebe quando executa ações, o agente que conhece todos os efeitos de suas ações. Ele é totalmente consciente de tudo que ele faz. Ele sabe o que ele faz e ele sabe o que acontece com ele. A onisciência, eu acho que é mais divina do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que não dá para a gente modelar, eu acho que eu não consegui nada perfeito de modelagens de onisciência. Então, o que acontece na ONU, né, em agentes oniscientes, né? É, é impossível a gente criar ele no nosso mundo real, não dá. Porque a gente tem, por exemplo, esses vagabundos que fica aí querendo vir e sacaneando com o chatbot e zoando o barraco de uma pesquisa que poderia ser muito interessante. Não vou falar que não foi engraçado, foi, mas estragou o processo todo, né? E aí tem algumas coisas que podem acontecer, por exemplo, relaxar os critérios de sucesso de um agente através de ambientes artificiais. Por exemplo, você colocar o papelão lá, a cartolina no pé da mesa, que nem eu falei, porque o sensor fica muito alto. Poderia ser essa uma ideia de um ambiente artificial, um ambiente preparado para que ele consiga. Aí o ambiente faz com que você tenha a capacidade de conhecer tudo que está ao redor dele, porque é um ambiente preparado para tal. E como que a gente pode fazer agora o mapeamento de um mapeamento perfeito, né, ideal de todas as sequências de ação e percepção. Então, para cada percepção, eu gero uma ação, ou para cada grupo de percepções, eu gero alguma ação ou algumas ações, né?
Então, pode ser um para muitos, muitos para um, ou muitos para muitos, né? Então, assim, eu posso ter uma percepção que gera uma ação, eu posso ter uma percepção que gera muitas ações, eu posso ter muitas percepções que geram apenas uma ação, ou eu tenho muitas percepções que geram muitas ações ao mesmo tempo, né? Poderia ter essa junção de tudo isso daí. E aí vem as grandes sacanagens que a gente tem aí, por isso que dá-se a ideia de a inteligência artificial, na verdade, por debaixo dos panos, é um monte de if, né? E o que, que nós temos aqui? É um mapeamento de uma percepção de uma ação, é feita através de uma tabela de ações que o agente toma em resposta a cada uma das suas percepções. Então, eu tenho uma tabela onde eu tenho uma coluna que é a percepção, e na coluna, na mesma linha, eu tenho lá a ação que ele deve tomar. Ou eu tenho um conjunto de percepções e uma ação, ou eu tenho uma percepção e um conjunto de ações, ou eu tenho um conjunto de percepções e um conjunto de ações. Poderia ter isso daí através dos nossos conectores lógicos, né? Cada mapeamento e percepção, ela deve descrever um tipo diferente, deve ser descrita para um tipo diferente de agente, né? Os mapeamentos ideais descrevem os agentes ideais. Então, entenda que ideal não quer dizer que ele é perfeito. Ele pode ser ideal para a solução de um problema em específico, né? É possível especificar um mapeamento sem a enumeração exaustiva. Então, a gente não precisa ter inúmeras possibilidades de percepções para a gente ter alguma coisa que seja considerada plausível, né? Então, a gente não precisa ter um detalhamento exaustivo até o final da última das possibilidades. A gente engloba as maiores possibilidades e algumas outras que são comuns, e a gente já consegue ter uma tabela interessante. Por que que eu falei isso daí? Porque pode acontecer algo do tipo. Então, você tem agora, a gente está visualizando o nosso agente, que era aquela caixinha laranja com interrogação, né? Então, a gente está visualizando de forma maior. Então, a gente continua tendo o nosso agente aqui, e a gente tem os nossos sensores, que vão levar os dados para dentro do nosso agente, e os atuadores que vão agir sobre o ambiente. E aqui dentro do nosso agente, a gente tem uma tabela. E essa tabela, ela são colunadas, né? É uma tabela com duas colunas de percepção-ação. E aonde eu vou verificar se o que eu acabei de perceber no meu ambiente, através dos meus sensores, se está nessa tabela. Se tiver, eu tenho uma relação na mesma linha, e essa relação é uma ação, ou seja, vai ser uma atuação, um atuador agindo ali de alguma forma. Então, o que nós temos dessa função do agente, né? A gente tem uma limitação muito clássica, porque mesmo para a gente imaginar em problemas simples, a gente foi imaginar, por exemplo, um jogo de xadrez. Um jogo de xadrez, se a gente for mapear todas as possibilidades e colocar todas as ações para cada uma das possibilidades, a gente vai ter aí pelo menos um 30 elevado a 100, né? Então são muitas possibilidades, muitas linhas para serem analisadas. E aí, nem sempre é possível, ou por uma questão de você não ter conhecimento suficiente, ou por uma questão de limitação de tempo, ou mesmo por uma limitação de espaço na memória do que você está trabalhando, ou de disco. E aí a gente pode lembrar que pode cair no problema do Big Data aqui, né? Então a gente tem grandes volumes de dados para construir essa tabela. Ela pode chegar no limite que não vale a pena construir, porque ela vai ficar tão grande, ela vai demorar tanto tempo para ser analisada, para ser lida, que não vai dar resposta em tempo hábil para a gente. E não quer dizer que vai demorar segundo, pode ser que ela demore milissegundo, e milissegundo ainda está sendo um valor alto para a reação de um agente. E você fala assim, nossa, mas será? Eu falo assim, experimenta você entrar num carro que ele está indo sozinho e você ter lá um delay de ação dele. Vai ser emocionante, entendeu? É uma. Eu não gostaria de estar nem dentro do carro e nem próximo a ele, porque o bicho pode pegar de uma forma absurda. Por exemplo, ele demorar tempo de virar o volante por completo, né? Ele não vira, ele entra dentro de um estabelecimento comercial. Ele demorar para reagir, para frear. Então, assim, ele está chegando, ele identificou um objeto que surgiu na frente dele, ele tem que fazer a frenagem, ele não freia.
ele continua, ele começa a frear depois de estar debaixo sei lá, do caminhão que estava na frente. Então, se for muito grande essa tabela, você começa a ter problemas de reações. Então, tem que tomar cuidado com essas percepções aí para não crescerem muito, né? Aqui um exemplo didático bem interessante. Vamos imaginar agora que a gente tem duas salas. A sala A e a sala B. E a gente tem um aspirador de pó automatizado, um robô inteligente, e a gente tem as nossas sujeiras na sala, então as duas salas estão sujas, então eu tenho a sala A, a sala B, tem sujeira em uma, pode ter sujeira na outra também, e aí o que nós temos de percepção, né? A gente pode ter de percepção um conjunto, né? Por exemplo, um conjunto sala-estado, e aí eu posso ter, por exemplo, sala A limpo, então se essa sala daqui, se essa sala que está o aspirador de pó, ela não tiver mais sujeira, se ela estiver limpa, ele deve de vir para a direita. Aí ele vem para esse ponto. Por quê? Porque se esse ambiente já está limpo, ele tem que procurar o outro ambiente dele para poder fazer a limpeza. Agora, se o ambiente A, se essa sala daqui, ela ainda está suja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que ele aspire. Então, ele vai fazer a limpeza do local. Agora, se ele veio aqui para o lado B e o lado B está limpo, o que ele deve ter como ação? Ir para o lado A, ir para a outra sala, ir para a esquerda. Ele voltar para a sala A, porque nesse meio tempo que ele está fazendo a limpeza, a sala A pode ter ficado suja. E se o lado B estiver sujo, ele fica aqui e vai aspirar isso daqui. E agora, se o lado A está limpo e o lado B está limpo, e o que você pode fazer? Você pode fazer uma junção de mais de uma percepção. Por exemplo, se o lado A está limpo e o lado B também está limpo, você vai para a sua base para recarregar. Pode ser isso daí. Aí ele foi para a base. Se ele está lá, na base ele está lá. A carga da bateria está completa? Não, aguarde. A carga da bateria está completa? Não, aguarde. A carga da bateria está completa? Não, aguarde. A carga da bateria está completa? Tá. Vai verificar o ambiente A. E ele sai lá e verifica o ambiente A. Tá limpo? Vai para o B. Verificou, tá limpo. O A e o B estão limpos? Volta para a base e aguarda. Pode ser alguma coisa desse tipo. Então a gente tem uma percepção, uma tabela de percepção-ação, onde a gente vai ver o que ele está notando do ambiente e qual que vai ser a ação que ele deve tomar. E aí vem uma pergunta boa, né? Qual é a melhor medida de desempenho para o aspirador de pó? Eu tenho algumas possibilidades, né? Por exemplo, eu poderia maximizar a quantidade de sujeira aspirada em 8 horas, imaginando que seria o tempo de duração da bateria dele. A bateria dele dura 8 horas, ou são 8 horas do dia que ele trabalha como se fosse um funcionário, né? De uma determinada empresa, então maximizar, ou, por exemplo, o horário que não tem as pessoas, por exemplo, das 10 da noite às 8 da manhã, ou da meia-noite às 8 da manhã, é o horário que não tem ninguém na empresa e ele vai fazer a limpeza dessas duas salas. Poderia ser isso daí o pensamento. Então, qual que é a melhor medida de desempenho? Eu maximizar a quantidade de sujeira que ele aspira nesse tempo, ou eu minimizar a sujeira no chão em 8 horas? Que são processos diferentes, né? Então, dá para ver aí que a gente pode pensar no sistema de maximização ou de minimização. E agora, falando sobre um agente racional, né? O que é um agente racional? O agente racional é aquele que ele tem para suas percepções, reações lógicas, né? Que são baseadas em lógica. Então, o agente que para cada sequência de percepção possível, ele seleciona uma ação que ele espera que melhore ao máximo a medida de desempenho dele. Então, ele vai tentar sempre fazer a percepção que vai maximizar a medida de desempenho. Então, se você for imaginar, levando lá novamente para a área de jogos, você tem um personagem que ele vai agir sozinho, que ele é autônomo, que ele é um agente individual lá, um agente inteligente. E o racional, o que ele faz? O agente racional,
ele vai analisar se, por exemplo, se ele tem 3 coisas que ele pode fazer, mas ele só pode fazer uma delas. Ele vai verificar, por exemplo, a qual gera um maior lucro para ele. Se é cortar a madeira, quebrar a pedra ou pegar o ouro, por exemplo. Então, ele vai verificar qual dessas 3 ações ele deve fazer para ganhar, para maximizar o lucro dele, que é o objetivo, no nosso caso aqui do exemplo, seria maximizar ou ter o maior lucro possível com o nosso personagem de game. Poderia ser uma ideia dessa. Então, o nosso personagem, ele age de forma racional, usando o raciocínio lógico, né? Então, ele vai ver, analisar qual que teria a maior resposta, e em base da maior resposta, do maior valor, ele poderia agir fazendo aquela determinada ação. Então, é o agente que faz a coisa certa enquanto age em seu ambiente. A ação correta é aquela que faz o agente obter o máximo de sucesso. Aí a gente tem uma questão, né? Como e quando avaliar o sucesso do agente? Então, quando e como é um detalhe muito importante. Será que eu vou ficar fazendo a avaliação contínua? Todo o tempo eu estou avaliando? Será que isso não é um gasto de processamento, de energia, de tempo? E será que isso me gera alguma coisa útil, né? Ou eu vou a cada 1 hora, ou a cada momento que ele tiver que fazer a mudança, por exemplo, do nosso aspirador, mudança de sala, poderia ser algo do tipo, né? Ele analisar, quando ele entra na sala, ele sabe, por exemplo, o volume de sujeira que tem dentro dele. Quando ele sai da sala, ele analisa também o volume de sujeira que tem dentro dele, e ele verifica quanto de sujeira ele pegou nesse ciclo que ele participou aí, que ele fez a limpeza. Então, a gente tem o como, que é através da definição de uma medida de desempenho objetiva e imposta por um observador externo. E aí poderia ser lá, por exemplo, alguém dar o feedback que, ok, ficou realmente muito limpo, se for o caso do aspirador, né? E quando? Ao longo de tarefas realizadas pelo agente, né? Então, eu poderia ver um como ou um quando. Poderia ter as duas, poderia ter uma de cada, né? Ou optar por uma delas. E aí a gente vai falar de racionalidade, né? Do que depende a racionalidade, né? A racionalidade, ela depende da medida de desempenho que define o sucesso do agente, da sequência de percepções que o agente tem. Então, aquela tabela que se monta, quando a gente vai analisando passo a passo, ela pode ser muito interessante, né? Porém, ela pode ter a necessidade de ser avaliada em, em posições diferenciadas. E aí você teria um desempenho diferente baseado naquilo. Do que o agente sabe sobre o ambiente. Então, também a racionalidade pode depender disso daí, do que o agente conhece e entende sobre o ambiente. Se você imaginar que ele escaneou para saber os objetos que tem para ele não esbarrar, e ele fez isso quando ele entrou no ambiente, e ele não escaneia novamente, você coloca, por exemplo, uma caixa, entra e coloca uma caixa no meio do caminho, você vai ver que realmente a gente vai ter algum problema dele esbarrar nesse objeto, e ele não ter visto isso daí, porque você colocou pós o escaneamento dele. A racionalidade também pode depender das ações que o agente pode realizar. Você pode, por exemplo, imaginar lá, quando eu tinha falado do personagem, que ele poderia coletar madeira, coletar madeira, plantar, eu não lembro o que eu tinha falado, coletar madeira, plantar e coletar ouro, por exemplo. E aí a gente pode imaginar o seguinte, ele não tem ferramenta para coletar ouro, só que o ouro gera mais. Se eu mandar ele para tentar coletar ouro, eu estou perdendo tempo, né? Então, a racionalidade também depende de saber se ele é capaz de. Então, se ele é capaz de realizar aquela ação. Então, o agente racional ideal, para cada sequência de percepção, a gente escolhe a ação que maximiza seu desempenho baseado nas informações de percepção e do seu conhecimento com o mundo. Então, é um resumo bem interessante. Se você for puxar para o lado de sistemas baseados em conhecimentos, você iria ter que
não importa a ordem não importa a ordem das regras, né? Um sistema baseado em conhecimentos, não importa a ordem das regras, ele vai analisar todas as regras, né? E aí você, independente, ele vai verificar qual que é a melhor. Ele vai fazer o teste e tentar maximizar qual é a melhor regra, independente da ordem, que é um fator muito interessante para a gente. Eu gostaria de fazer com vocês fazer uma proposta de uma atividade lúdica. Eu acho que o nome é legal, para a gente trabalhar os agentes. Existe uma plataforma chamada Blockly, que eu gosto muito de brincar com ela. É literalmente brincar, é de jogos até infantis, mas chega a alguns desafios que eu tenho certeza que criança não resolve. E eu tenho certeza que se resolve, ela não tem conhecimento suficiente para entender o grau de complexidade do código que ela pode estar desenvolvendo ali, né? Ela pode estar fazendo por reações, né? E não por consciência da solução. E aí eu gostaria de propor a gente fazer uma atividade lúdica. E é isso daí. Então, eu acho que fica aí a proposta da atividade lúdica no Blockly. Beleza? Vamos para lá brincar, então.